Qual é? Bom dia. Meu nome é Guilherme Mulato, tenho 26 anos, sou um brasileiro nascido no Brasil, naturalizado italiano. Tenho mais ou menos uns 4 anos de tatuagem aí. Eu queria contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu tive uma experiência com tatuagem quando eu tinha 16 anos. Tive uma experiência com tatuagem mas eu comecei a tatuar realmente, efetivamente, com 22 anos. Eu comecei a aprender a tatuagem mais ou menos lá em abril e tal. E fui trabalhando com outro tatuador. Cheguei no estúdio de tatuagem, conversei com o tatuador e tal. Na verdade, meu primo foi conversar com o tatuador e acabou que deu certo e tal, de trabalhar com o cara. Conversei com o cara e tal, ele me ensinou tudo que ele poderia me ensinar e comecei a trabalhar com tatuagem em abril. Só que daí eu parei lá por junho e tal, e daí tava com uma depressão fodida, pensei até em suicídio e tudo mais. E daí em 14 de setembro eu comecei efetivamente com a tatuagem pra ver se ocupava a cabeça e tal. E comecei a fazer em casa mesmo, né? Tinha um estúdio em casa, eu acho que a maioria dos tatuadores aí começam realmente fazendo em casa e tal. É bem difícil começar a fazer com estúdio próprio já, alugado e tudo mais. Fazia em casa mesmo, ganhava lá R$150 por mês aí, fazendo tatuagens familiares e amigos próximos assim. Depois de fevereiro 14 de 2018, eu passei a trabalhar aqui onde eu trabalho agora, na cidade que eu trabalho agora, em Piraquara, que eu trabalhava na SIC, né? E na minha antiga casa, daí eu decidi mudar totalmente assim meu rumo e vim para Piraquara para trabalhar aqui, junto com alguns barbeiros aqui, tipo uma barbearia ali e tal, que tinha espacinho, e comecei a trabalhar na barbearia ali, pagando 30% de lucro. No começo assim foi legal, aprendi bastante coisa, tá ligado? Eu tava ainda bem no começo, não tinha acredito que pouco mais de 6 meses ali e de tatuagem efetivamente, e comecei a trabalhar ali já diretão e tal, pagando os 30% e foi dando certo, foi ganhando confiança de bastante gente e tal, que inclusive tatua comigo até hoje, e comecei a trabalhar dessa forma até dia 12 de junho lá, que daí a gente teve que se separar e tal. Tiveram outros planos aí e eu comecei a trabalhar com outros 2 tatuadores e um body piercer. Comecei a trabalhar em outro estúdio e tal, pagando 50% do aluguel, e foi assim até mais ou menos lá metade de dezembro, metade pra frente de dezembro aí. Aí eu peguei e falei que já era o momento de eu começar a trabalhar para mim e tal, e decidi também sair dessa sociedade que a gente tinha aí. Só que eu saí com muitas amizades, eu aprendi bastante coisa. O body piercer que trabalhava comigo hoje em dia é meu melhor amigo, né? E um dos tatuadores que estava trabalhando lá também é muito meu amigo e tal. Gosto bastante dele. E ele me apresentou alguns outros tatuadores também que trabalham no centro de Curitiba, que eu acredito que eu respeito bastante e tal. E que eu já conversei com eles pessoalmente e tudo mais, e aprendi bastante coisa com eles num dia só.
Daí saí dali com bastante bagagem, bastante conhecimento, né? E eu comecei a trabalhar para mim mesmo dia 1º de janeiro de 2019. Pra você ver que um ano foi trocado 2 estúdios, né? Troquei 2 vezes de estúdio aí em um ano. Aí comecei a trabalhar em 2019, comecei a trabalhar para mim mesmo no estúdio somente para mim e tal. O Body Piercer que trabalhava junto com a gente lá no outro estúdio veio trabalhar comigo também. Por causa dessa nossa amizade mesmo, eu acho que isso importou bastante. E a gente começou a trabalhar assim, e daí que eu fui ver questão de investimento, questão de tudo assim, daí que eu fui ver que eu teria que trabalhar tipo muito mais tempo para mim, né? Teria que investir muito mais tempo, e é assim que a gente tem que analisar situações assim de quando a gente abre uma coisa pra gente, a gente tem que investir muito mais tempo, né? Aí passei 1 ano e meio trabalhando ali. Ano passado foi um ano bem difícil. Lá por 16 de março, mais ou menos, que começou a quarentena e tal, tipo, caiu bastante o rendimento ali do estúdio, o movimento que tinha ali. O nosso body piercer parou de trabalhar, o meu melhor amigo parou de trabalhar comigo porque não tinha tanto cliente, né, e tal. Daí a gente eu peguei e mudei para uma sala menor, pagando mais barato e tudo mais, um estúdio privado também, porque o estúdio que eu tinha era um estúdio de rua. Trabalhando com estúdio privado, eu acredito que é uma coisa muito mais profissional, assim, porque todo mundo começa com estúdio de rua, assim, geralmente começa com estúdio de rua, né? Depois que para de tatuar em casa, vai trabalhar no estúdio de rua. E eu fiz basicamente dessa forma, assim, e agora já estou trabalhando com estúdio privado, horário marcado, as pessoas vêm conversar comigo diretamente, né? E é assim que tem funcionado. Então, é basicamente isso. É um pouquinho da minha história. Só da parte de tatuador, né? Se vocês tiverem interesse de saber um pouco mais da minha história antes disso, deixa nos comentários aí embaixo. Se inscreva no canal aí. Não deixa... ativa o sininho ali. Não deixa de receber a notificação, tá? E é isso, basicamente. Muito obrigado por ter acompanhado a minha história até agora. Agradeço a todos os meus clientes também que estão assistindo esse vídeo. E é isso, tamo junto. Até mais.